Quero contar para vocês agora sobre Eric Lamela, meio atacante argentino, 31 anos de idade, vive os últimos meses do contrato com a camisa do Sevilla. Jornal AS da Espanha afirma que o São Paulo entrou forte para contratar o atleta. Já teria até feito uma proposta de pré-contrato para que o Lamela assinasse agora e se tornasse reforço tricolor a partir de julho. Poderia ser um substituto para James Rodrigues, que está de saída. São Paulo assegura que não tem a intenção de contratar o Lamela. O nome do argentino nunca teria sido debatido internamente. Mas no Corinthians a história é um pouco diferente. Pessoas importantes do Corinthians asseguram que o nome foi sugerido ao Timão, foi bem avaliado pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e a partir de agora serão abertas negociações para ver se o Lamela topa voltar à América do Sul, mais especificamente ao Brasil, para fechar com o Timão. 31 anos de idade, bom jogador de finalização ótima, drible, velocidade, certamente um ponta que seria titular absoluto no Coringão. Você pensa diferente? Gostaria de ver o Lamela no Corinthians? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. O Corinthians faz a estreia na Copa do Brasil na próxima quinta contra o Cianorte. Lá em Maringá. E o Salazar vai voltar ao programa com a preparação do Timão para esse jogo. Fala pessoal, bom, o Corinthians trabalhou aqui no CT Joaquim Grava na manhã dessa terça-feira, claro, ainda sob a repercussão do que aconteceu no derby com o Palmeiras, mas agora de olho na estreia do Timão pela Copa do Brasil. O Corinthians vai pegar o Cianorte, quinta-feira, 8 horas da noite, em Maringá. Lembrando, hein, é jogo único e o empate serve para classificar o Corinthians. Para esse jogo, o técnico Antônio Oliveira não vai poder contar com Cássio, que ainda está tratando um probleminha ali que ele sofreu no quadril contra o Palmeiras. O Palácios fez uma artroscopia no joelho e também segue fora, além do Yuri Alberto, que fraturou a costela, e do Pedro Raul, que até correu hoje aqui no gramado, mas ainda não está recuperado da lesão na coxa. A boa notícia é que o Maicon, que desfalcou o time no derby, está liberado e pronto para jogar à disposição do técnico Antônio Oliveira. Mas a grande preocupação é ali no ataque. Lembrando, o Antônio Oliveira vai poder contar com o Pedro Henrique, com o Romero, com o garoto Wesley, com o Gustavo Mosquito e também com o jovem Arthur Souza das categorias de base, que está liberado aí, recuperado da lesão depois de subir para o profissional, marcar um gol, teve um probleminha e agora pode ser novamente utilizado aqui pelo Corinthians. É um problema esse número de desfalques para um jogo único contra o Cianorte? Ou dá para montar um time, dá para montar esse ataque e se classificar tranquilo? Bom, essa eu passo para vocês. Um abraço. Valeu, Salazar. E aí, Garra? Esse jogo de quinta-feira para o Corinthians é uma decisão de campeonato. O Corinthians está com a vida quase que já encerrada no Campeonato Paulista. Ainda tem possibilidade de classificação, mas ele não tem garantia de que vai seguir no Paulista. Ele, em caso de uma derrota, ele vai desfalcar de uma derrota, ele sai da Copa do Brasil. Imagina o Corinthians ficando só com o quê? Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, é isso? É muito pouco. Então, esse jogo de quinta-feira, o Corinthians tem que, no mínimo, empatar para continuar vivo na Copa do Brasil. Se ele cai fora, se ele perde do Cianorte lá, imagina como é que é o jogo para o Cianorte, lá em Maringá. É o jogo da vida dos caras. Jogo da vida. O Corinthians jogou lá, Copa do Brasil nos anos 90, perdeu de 4 na ida, mas o regulamento era diferente e teve volta aqui, ó, né? Tomou de 4 lá. Entendeu? Então, ou seja, o pessoal ali de Londrina, Maringá, vai bastante corintiano vai para Maringá, mas Maringá vai apoiar a Cianorte. E é tão importante esse jogo, como você disse, é só a gente voltar no tempo e ver o que aconteceu com o São Paulo. Sem Yuri, sem Cássio. O que aconteceu com o São Paulo, o Cássio é dúvida. Provavelmente, né? O ano passado, porque o São Paulo fez uma temporada bem mediana, já falamos disso um monte de vezes, né? Mal no Campeonato Paulista, mal no Campeonato Brasileiro, não ganhou quase nenhum jogo, ou nenhum jogo fora de casa, blá blá, aquela coisa toda. Na Sul-Americana caiu precocemente, na Copa do Brasil foi. Aí quando chegou contra o Palmeiras, se sufocando, se afogando, aí realmente fez 6 jogos finais espetaculares, né? E aí conquistou o título e salvou o ano. Essa que é a real. Cada coisa. Ô, Chico Lang, posso falar, os caras deixam eu concluir um raciocínio. O Corinthians ganha esse jogo ou não ganha? O Corinthians ganha fácil, ganha tranquilo. E o Coronado, só queria dizer uma coisa, eu acho que o Coronado não tem perfil de Corinthians. Sério? Acho. Ele é um cara muito tranquilo, muito sossegado, sabe? E muito educado. Eu não gosto de jogador assim, eu gosto de jogador meio, sabe, porra louca mesmo.
chegue a se Calma, fundo. calma, Mas vamos ver aí o que vai calma. acontecer, né? Mas pelo menos o Coronado, ele chegou mostrando muita vontade de jogar pelo Corinthians. E Era o que ele humildade. queria. E humildade, que ó, o cara é humilde, trouxe as 48 malas, porque lembra que o Chicão e Negro de Ronaldo... Cambé não é calmo. O O pessoal de Ronaldo Cambé não é vinha tudo com meio mala maluco, então vai nenhuma, dar gente. certo. O Ronaldo compra tudo onde ele chega. O Ronaldo Fenômeno comprava, né? Tipo, ele ia viajar sempre sem mala, aí ele comprava tudo onde ele ia. Agora a questão é quando, Humilde, né? Coronado. Quando o Tonhão da Fiel vai ter esses jogadores à disposição. Tonhão, é o seguinte, é o jogo da vida agora. Ele sabe disso, ele sabe Será disso, que né? ele sabe? Aliás, ele tem feito um trabalho espetacular, não dentro de campo, no aspecto tático, porque não deu tempo, mas no sentido de... Deu tempo, sim. Mas no sentido de... Deu sim. Não, mas não muito, Ele não. fez 2 mudanças que pra mim... Perfeito, Silver, mas ainda É tem... o soldado? Tirou Parece o um Yuri cara- Alberto lá da função de 9 trombador Perfeito, Silver. e liberou o Fagner Mas pelo isso não lado foi, direito para mas atacar. isso não foi o principal. Lógico, mas eu quero dizer que ele tem algo ainda mais a fazer na parte tática, mas o que ele fez foi melhorar esse ambiente. Quando ele recupera o Yuri Alberto, que eu falava, o Yuri Alberto tá num time ruim, gente. O Yuri Alberto tem algumas deficiências? Tem, mas é um jogador que sabe fazer gols. Ele, daquela história toda com o Mano Menezes, ele recupera o Yuri Alberto. Tá, o Yuri Alberto fez gol em todos os jogos. A torcida corintiana sentindo falta já do Yuri Alberto para a próxima quarta-feira. Entendeu? O elenco, você vê aí, o elenco está mobilizado em torno do treinador. E você só vai conseguir fazer um bom trabalho se todo mundo estiver caminhando na mesma direção. Quando um puxa para um lado, um puxa para o outro, aí acontece aquilo. O pessoal fica... E o Tonhão aí parece ser mais um ótimo gestor de pessoas, né? Nessa quinta-feira agora, com 12 mil ingressos já vendidos, o jogo no Willie Davis em Maringá pela primeira fase da Copa do Brasil, e a capacidade do estádio é 16 mil torcedores. Lembrando agora que os dois times vão se enfrentar, Cianorte e Corinthians, pela primeira fase da Copa do Brasil e agora em jogo único. O Timão tem a vantagem do empate para se classificar. E aí, qual a expectativa para o jogo de amanhã?